Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 77ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Eric Musso, senhores vereadores, vereadora Mônica, vereadora Rosane, que também já se faz presente, público presente, uma boa noite a todos. Ata da 76ª sessão da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 22 de setembro de 2014, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo. Sob a presidência do vereador Eric Cabral Musso. Aos 22 dias do mês de setembro do ano de 2014, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores Adeir Antônio Lose, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Musso, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Brueto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Cose. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. O vereador Fábio Neto da Silva apresentou requerimento solicitando informações ao Executivo Municipal, que colocado em votação foi aprovado. O vereador Fábio Machado apresentou 3 requerimentos solicitando informações ao Executivo Municipal, que colocados em votação foram aprovados com 16 votos favoráveis e o voto contrário do vereador Gênison Rampinelli Leco. No grande expediente, nenhum vereador fez uso da palavra. Na fase das lideranças, fez uso da palavra o vereador líder, Fábio Neto da Silva. A primeira secretária fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação da pauta. Foi aprovado o pedido do vereador Gênison Rampinelli Leco de inclusão em pauta para apresentação em plenário do projeto de lei número 53 de 2014, de autoria do Poder Executivo, em apresentação em plenário. Foi encaminhado às comissões. Em primeiro turno, foram aprovados projetos de lei número 31 de 2014, de autoria do Poder Executivo, e os projetos de lei número 47 e 51 de 2014, de autoria do Poder Legislativo, com os respectivos pareceres. Na fase das comunicações, fizeram uso da palavra os vereadores Fábio Neto da Silva e Fábio Machado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. E para constar, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, primeira secretária, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizou a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Coloca a ata em discussão. Não havendo discussão, declara aprovada a ata na forma do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. Convido a primeira secretária a fazer a leitura do pequeno expediente. Boa noite a todos, colegas vereadores, público presente. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ofício Circular Externo, número 20 de 2014, Brasília, Distrito Federal, 1º de julho de 2014. Demonstrativo de pagamento, referência mês 2 e 4 de 2014, no total de R$ 28.927,49. Diretora Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social, substituta, Dulcelena Alves Vaz Martins. Ministério da Educação, Brasília, 9 de setembro de 2014,
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicados 246178 a 246180. Meses de referência: agosto de 2014. Favorecido: Conselhos das Escolas do município de Aracruz, no valor total de R$ 537.704,04. Palavra ao presidente. Vereador Fábio Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Submeto ao plenário desta casa, senhor presidente, o requerimento, considerando o artigo 107, parágrafos 1º, 2º e 3º da resolução 492/90, combinado com o artigo 22, inciso 21 da Lei Orgânica Municipal. Venho muito respeitosamente requerer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, no prazo estabelecido no artigo 55, inciso 22, com as advertências do artigo 53, incisos 1º e 2º, ambos da Lei Orgânica Municipal, as seguintes informações. As avaliações prévias realizadas para as seguintes locações de imóveis, de acordo com o artigo 24, inciso 10, da Lei 8.663/93, que é a Lei de Licitações. Com relação à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o contrato de locação número 192/2013. Com relação à Secretaria Municipal de Governo, o contrato de locação número 118/2014. No que concerne a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, os contratos de números 222 e 223 do ano de 2013. Na Secretaria Municipal de Educação, o contrato 174/2009, 089/2013, 158/2013, 024/2013 e 124/2013. Na Secretaria Municipal de Saúde, os contratos de números 161, 071, 021 e 022 do ano de 2013. O 124 do ano de 2010, 114, 160, 189 de 2014. Na Secretaria Municipal de Habitação e Defesa Civil, o contrato não tem o número, foi celebrado com o senhor Aloysio Trevelice Falsim. No Turismo e Cultura, Secretaria Municipal, os contratos de números 132/2014 e 275/2011. Na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, os contratos de números 134, 137, 149 do ano de 2014, 019 do ano de 2013, 19 2010, 376 2011, 176 2014, 163 2014, 116 2013, 247 2011, 115 2010, 295 2011, 147 2014, Aracruz, 29 de setembro de 2014, Fábio Neto da Silva, vereador PR. Só esse requerimento, vereador? Só esse? Somente, excelência. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento de Vossa Excelência e iremos encaminhar ao Executivo Municipal. Obrigado, senhor presidente. Passamos ao grande expediente, que é de 60 minutos, com a palavra o vereador Alexandre Manhães. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, público presente, os internautas agora. Eu quero fazer duas homenagens. Dia 1º de outubro, nós comemoramos o Dia do Vereador. Eu quero dizer que eu sinto assim, uma satisfação de fazer parte, com oposição, sem oposição, mas pela qualidade dos vereadores que nós temos na cidade de Aracruz, nessa legislatura. Eu fico, assim, feliz pela qualidade dos vereadores que nós temos na nossa cidade. E dia 1º de outubro também, quarta-feira, é dia do idoso. Eu não sei se tem algum idoso hoje no plenário, mas se tem, de repente, também, nos ouvindo e vendo pela internet, eu quero deixar uma mensagem. Querido idoso, essa mensagem é para você que possui experiência em disseminar conhecimento por onde passa. Nesse dia tão importante, se orgulhe pela sua passagem. A vida é longa e poucos chegam tão longe como você chegou. A estrada da vida é árdua e às vezes quase insuportável, mas você conseguiu passar por obstáculos e hoje transmite paz e sabedoria. Parabéns pelo seu merecidíssimo dia. Feliz Dia do Idoso. Aproveitar também e desejar
a todas as pessoas presentes, uma semana, assim, abençoada. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Fábio Machado. Permissão para falar da bancada, senhor presidente? Concedido. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, assim como aqueles que nos assistem pela rede mundial de computadores, a todos aqui, uma boa noite mais uma vez. Eu faço uso da palavra hoje mais para desejar aí um feliz aniversário ao nosso colega Lúcio Zanol, que festejou aí aniversário no dia de ontem, se eu não me engano. É isso, vereador? Parabéns pela passagem do seu aniversário. E, como bem disse o vereador Manhães, independente de nossas divergências, de oposição, de situação, é uma alegria muito grande, uma satisfação para este vereador, né, ter um colega como Vossa Excelência, uma pessoa realmente preocupada com este município, atuante lá na sua região, e fica aqui minhas felicitações. Obrigado, senhor presidente. Passamos à fase das lideranças. Com a palavra, o vereador Paulo Neres, líder do PMDB. Dispensado. Com a palavra, a vereadora Liliel, líder do PP. O vereador Liliel está ausente nesse momento do plenário. Com a palavra, o vereador Leco, líder do Solidariedade. Dispensado. Com a palavra, o vereador Lula, líder do PT. Dispensado. Convido a primeira secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. 77ª sessão ordinária, 29 de setembro de 2014. Adei Antônio Lose, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Moço, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Presente. Gênesis Rampinelli Leco, Presente. José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica Cordeiro presente, Paulo Sérgio da Silva Neves, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado, Valmir Coser, presente 17 vereadores. Havendo o número legal, passamos à ordem do dia. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 050/2014, com emenda, autoriza a contratação temporária de guarda-vidas na forma que especifica e dá outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 053/2014, dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de sistema de captação e retenção de águas fluviais, de autoria também do Poder Executivo. Votação em segundo turno. Projeto de Lei 031/2014, altera a tabela 3 do anexo único da Lei 3.295, de 7/4/2010, e passa a instituir gratificação para o médico regulador e enfermeiro regulador. Autor, Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 047/2014, com emenda, altera o caput do artigo 87-A da Lei 2.521, de 19 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Aracruz, acrescido através da Lei 3.768, de 23 de dezembro de 2013, que cria o IPTU social e aprova a planta genérica de valores no âmbito do município de Aracruz, de autoria do vereador Paulo Neres. E projeto de Lei 051/2014, dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Guaxindiba, em Aracruz, de autoria do vereador Valmir Coser. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 050/2014 autoriza a contratação temporária de guarda-vidas, na forma que especifica e dá outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável com a emenda modificativa 051/2014. Em discussão, parecer. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 051/2014. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda modificativa 051/2014.
Em discussão, o projeto de lei 050/2014. Com a palavra, vereador Fábio Neto. Senhor presidente, o presente projeto, ele tem a emenda, autoriza a contratação temporária de guarda-vidas na forma que especifica e dá outras providências. O texto da lei, através dessa emenda que foi apresentada, estabelece o período que está sendo contratado de forma temporária essa função, né, os representantes de guarda-vidas. Também traz o seu conteúdo, senhor presidente, o valor da remuneração mensal, bem como as verbas indenizatórias que auxiliam alimentação. Eu não verifico no texto da lei, o que me preocupa, por se tratar de contratação temporária, não se fala nem de estatuto, nem de regime estatutário, nem seletista, mas é a forma indenizatória no final do contrato. A minha preocupação, senhor presidente e senhores vereadores, justamente se essa possibilidade, ao final desse do contrato firmado, vocês não terão direito também a um terço de férias proporcionais, enfim, férias e 13º, porque eu fico preocupado com essas verbas indenizatórias também no que concerne ao fim do contrato. Então, o texto não traz o prazo, o tempo, a contratação, o valor, verba de indenizatória de alimentação, mas não fala também o final do contrato firmado entre o guarda-vida, se ele não vai ter direito também a essas indenizações. Então, eu confesso que eu gostaria de ouvir do governo, né, representante do governo, do executivo, o porquê, se não tem direito, essa contratação temporária, até porque está previsto na Constituição da República, né, essa forma de contratação. Então, fico preocupado, no final, depois ele pode socorrer de forma, buscar esses direitos trabalhistas na esfera judicial. Vereador, não faz a parte dúvida de Vossa Excelência é pertinente? no conteúdo da norma. Na verdade, eu tenho duas questões a título de sugestão. Aí fica para a deliberação do plenário, que é soberano. Nós suspendemos a sessão um pouco e aí a gente discute, ou a gente vota em primeiro turno, da mesma forma que foi acordada daquele outro projeto do Orçamento Cidadão, Mas e antes dele voltar a segundo turno... Mas eu indago do Vossa Excelência da possibilidade de apresentar emenda já no segundo turno, não é possível na forma do regimental. Entendi. Então, nós podemos suspender e qualquer coisa a gente retira o projeto de pauta. Está Porque suspenso. a própria emenda 51, Vossa Excelência, 51. ela traz justamente o tempo de contratação, porque Período de vigência. só mesmo na mensagem do governo que fala do tempo de vigência. Então, ela está acertando a norma, né? Então, fica só a preocupação desse direito trabalhista, né, desses guarda-vidas depois do encerrado o contrato, porque não está dizendo. Até porque está revogando todas as disposições em contrário, no artigo 9º, então todas as leis que foram editadas, sancionadas, que tratam dessa contratação, passam a não ter mais eficácia. Então, Tá, agora, ok. nós temos que verificar de que forma, até mesmo com a assessoria jurídica, se eles têm direito ou não. Está suspensa a sessão por 10 minutos.
Retornando então à sessão, só aguardando o vereador Fábio Neto. Continua em discussão o projeto de lei 050/2014. Com a palavra, vereador Fábio Neto. Senhor presidente, em razão da fala da equipe técnica, assessoria jurídica desta casa, eu voto favorável ao projeto, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 050/2014, de autoria do Poder Executivo, com a emenda 051/2014. Projeto de lei 053/2014 dispõe sobre a obrigatoriedade para a utilização do sistema de captação e retenção de águas pluviais. Senhor presidente, questão de ordem. Não sei se chegou às mãos de Vossa Excelência, mas no dia de hoje, o senhor Wellington Ribeiro Vieira, vice-presidente da 13ª subseção de Aracruz, formulou um requerimento de pedido de adiamento da discussão desse projeto. A OAB faz o pedido, porque quer discutir melhor. Então, não sei, eu posso passar às mãos de Vossa Excelência uma cópia que foi encaminhada até o gabinete deste vereador. Vossa Excelência pode até me passar, mas Vossa Excelência tem que formular o pedido de adiamento. Porque o pedido de adiamento e votação só pode ser feito por um vereador. Mesmo respeitando o nobre amigo Wellington Vieira, representante dessa renomada instituição. O presente projeto, senhor presidente, a emenda dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de sistema de captação e retenção de águas pluviais e da outras providências. Trata-se de projeto de lei, senhor presidente, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por finalidade de compelir aos munícipes instalar esse sistema de captação e retenção de águas pluviais coletadas por telhados, coberturas, terraços, pavimentos cobertos com lotes certificados ou não, que possuam área impermeabilizada superior a 85%. Após a análise do projeto, é possível vislumbrar o interesse do autor pela matéria ambiental. Todavia, existem alguns pontos a serem elucidados e debatidos, os quais são necessários para o melhor entendimento da matéria e podem, na ausência do debate, tornar a norma de difícil entendimento e até mesmo inócua. O primeiro tópico, senhor presidente, a ser debatido, diz respeito à taxa de impermeabilização. O projeto de lei em análise cria a obrigatoriedade de instalar o sistema de captação e retenção de águas pluviais apenas para os imóveis cuja taxa de impermeabilidade seja superior a 85%. O artigo 1º fala superior a 85%. Após verificar o que diz o Plano Diretor Municipal de Aracruz, em especial os seus anexos, verifica-se que grande parte das residências possui taxa de permeabilidade mínima de 15%. Então, a equação, se fala da taxa de impermeabilidade superior a 85% e o PDM estabelece que todos os imóveis têm que ter a taxa de permeabilidade de 15%, não vai chegar o 100%. Então, tem essa incoerência com relação ao artigo 1º. Também tem a questão, senhor presidente, outro ponto a ser discutido é sobre a inocuidade da norma. Sabe-se que o projeto de lei, se aprovado, se tornará uma lei de caráter imperativo, posto que tem o condão de criar obrigações. A questão é, o descumprimento da norma acarretará alguma sanção? A resposta para essa pergunta é negativa. O projeto dela não estabelece nenhuma sanção para aqueles que injustificadamente descumprirem a norma, razão pela qual também entendo que nenhum munícipe será incentivado a cumpri-la. É necessário também falar sobre a aplicabilidade da norma. A norma a ser estabelecida pelo projeto 053 deverá ser aplicada somente à residência ou poderá ser estendido também aos empreendimentos e imóveis de propriedade do próprio poder público. A lei não fala isso. A lei não fala com relação aos próprios públicos. De outra base também, senhor presidente, é com relação, justamente, dos próprios públicos. Então, fica também o pedido desse vereador de adiamento para ser discutido esses dois itens com relação ao projeto em tela, porque a gente tem que, eu acho interessante discutir melhor, até mesmo corroborado com o próprio pedido da OAB, que fala que tem interesse também de discutir esse projeto, que é questão de base, né, do requerimento que foi formulado.
Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Boa noite, público presente. Senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, esse projeto de lei é uma tendência, visto que outros municípios se esbarraram nessa dificuldade em relação ao PDM. Irá beneficiar não só a uma, duas pessoas, e sim a maioria. E, ao mesmo tempo, não foge da responsabilidade do proprietário, seja da casa, seja de grandes empreendimentos. E a finalidade, acima de tudo, é viabilizar, né, visto que essa situação já foi adotada em outras cidades, viabilizar o desenvolvimento e facilitar a vida dos munícipes aracruzenses, mas, ao mesmo tempo, não fugir da responsabilidade que é a sustentabilidade, o cuidado com o meio ambiente. É isso que está sucinto aqui nesse projeto e vai facilitar e muito, sem fugir da responsabilidade de quem que seja, a vida do aracruzense. Então, diante dessa situação, por já ter sido implantado em outras cidades e ser uma tendência nos demais municípios, eu peço aos meus companheiros, vereadores e vereadoras, que acompanhem o voto de forma positiva em relação a esse projeto de lei 053/2014, de autoria do Poder Executivo. Obrigado, presidente. Não se discute, senhor presidente, no momento, a responsabilidade ou não desta casa em votar o presente projeto. O que se está discutindo é, até mesmo, vou trazer aqui uma informação, esse projeto foi lido na segunda-feira, na sessão anterior, para inclusão de pauta. E ele já foi submetido às comissões, né, na terça-feira e já tem os pareceres. O que nós estamos discutindo é justamente o artigo 1º. A redação, ela traz uma obrigação que, se observar o plano diretor municipal, que norteia as diretrizes de desenvolvimento, ele diz o seguinte, 85, superior a 85. Então, ele nunca poderia ser superior a 85, ele tem que ser igual ou inferior a 85 para a somatória dos 15% da área permeável. O que é permeável? Aquela área que a chuva vai descer e vai até os aquíferos. Não vamos chegar a 100%. Então, nós temos que respeitar justamente o que diz o PDM. O que diz o PDM na zona residencial 1? Fala taxa de permeabilidade, 15%. Zona residencial 2, taxa de permeabilidade, 15%. Zona de interesse turístico, 15%. Então, já fica o quê? Uma forma equivocada e errônea a votação desse primeiro artigo. Porque se só a somatória de 85, 15, tem que dar 100. Se é superior a 85, como é que você vai chegar aos 15 que o próprio PDM, vereador Paulo Nedes, já estabelece? Que essa é a lei que estabelece as normas para que possamos discutir o conceito de sustentabilidade. Então, nós estaremos já de cara no primeiro artigo, votando de forma errada. Então, o que eu peço, adiamento, é justamente para discutir essas questões que eu pontuei, e é só mesmo, se for necessidade, de fazer emendas. Sim, não vai fugir da votação. Concordo, vereador. Acho que, se há dúvida no projeto, senhor presidente, e foram bem levantadas, eu sugiro ao nobre vereador que peça vista ao projeto. Estou solicitando, com base no artigo 117, vereador Paulo Neres, por 7 dias, justamente só para fazer adequações necessárias para que seja uma norma que tenha viabilidade de execução. Senão, não temos como discutir. E aliado ao fato que a própria instituição OAB já pede também para participar da discussão, que é o guardião dos interesses coletivos e do cidadão. Então, não vejo dificuldade, nos 7 dias que é proposto por esse vereador, senhor presidente, esse adiamento, para podermos discutir. Será que esta casa vai ficar chancelando eternamente o que o Executivo quer? Vamos discutir com qualidade. E aqui fica logo um ponto já dito, que aqui não tem nenhuma curva de popularidade, tem curva de responsabilidade. Isto sim, esta casa tem que demonstrar a sua responsabilidade para o cidadão. O que eu estou pedindo é justamente uma semana para discutir o projeto. Sempre disso. Ninguém quer deixar de votar, ninguém vai deixar de votar. Nós vamos votar o projeto, mas só para adequar. Aqui já tem um erro de digitação aqui, gravíssimo. Superior a 85, 86, com 15, 101. Só se for aonde? Chegar a 100%. Me permite uma parte? Com todo respeito, vereador Fábio Neto e demais colegas,
Concordo com Vossa Excelência, eu acho que é justo, acho que tem que tirar as dúvidas, viu, vereador Leco? Se tem dúvidas, vamos tirar. Só não concordo, vereador, quando você fala que essa casa vai ficar a vida toda chancelando os projetos executivos, porque toda vez que Vossa Excelência pediu nessa casa, o pedido de vista, sempre foi pedidos coerentes, a maioria dessa casa sempre votou favorável aos seus pedidos, revendo os projetos e refazendo aquilo que estava de errado. Eu sempre parabenizei Vossa Excelência por esse trabalho. E a gente sempre acompanhou. Só gostaria de ratificar essa... Concordo com Vossa Excelência. O que eu estou dizendo é que a norma chega da forma que chega, nós temos que discutir. Nós não podemos, só porque o Executivo mandou, chancelar, aprovar da forma que está encaminhada pelo Executivo. O que tem que ser discutido, o que tem que se discutir é justamente o objetivo da norma. Qual é o objetivo da norma? É isso que nós temos que discutir. É isso. Então, aqui de cara, há um erro de redação. Se é superior 85, 86. Com 15 do PDM, está 101. Vossa Excelência está corretamente certo. A gente só não tem essa prática. Tudo que Vossa Excelência viu de errado até hoje, que pediu o apoio dessa casa, sempre teve, até então. Pela ordem, senhor presidente. Pode falar, vereador. Esse projeto ele foi sim amplamente discutido. Esse projeto faz parte do PDM e existe uma comissão que trata do PDM do nosso município em relação até mesmo à revisão, que esse PDM é de 2008, bem ou mal existe, mas existe uma comissão do PDM que é formada por representantes do Legislativo, do Poder Executivo, da sociedade civil organizada, e foi amplamente discutido. A revisão, vereador Fábio Neto, do PDM, que a cada 5 anos tem que ser feito, será feito de forma completa. Foram linkados por essa comissão do PDM, compostas por essas pessoas, entidades, que eu mencionei há pouco, situações que possam ser resolvidas, que vai beneficiar a coletividade de forma mais rápida, sem fugir da responsabilidade. Outros pontos vão ter que passar pelas audiências públicas, licitar uma empresa, isso vai levar em torno aí de 1 ano. Isso daí foi amplamente discutido, não só na comissão de PDM, e também na comissão de Justiça. Não quero aqui criar nenhum contratempo com a OAB, mas era até dia de quinta-feira, foi feita a extraordinária, poderia ter participado, que é pertinente até mesmo à área deles. Dizer que não foi amplamente discutido, eu não posso concordar com Vossa Excelência. Por isso, voto contrário ao pedido do senhor de vista. E a forma deselegante, até mesmo, não, o senhor se referiu deselegante, não. a esses companheiros. Não tem forma deselegante, não. O senhor está enganado. Vossa Excelência, quando disse que o PDM vai ser revisto, o senhor tem razão. Só que não foi ainda, vereador Leco. Então, isso aqui é questão de semântica. Superior a 85, 86, ou mais. 15% que fala o PDM das taxas de permeabilidade é 15%. Então, a norma tinha que ser igual ou inferior a 85. É isso que nós estamos a discutir. O texto está mal redigido. Tem que apresentar emenda? É claro que tem, vereador Paulo Neres. Senhor presidente, submeto mais uma vez o requerimento. O requerimento de Vossa Excelência é regimental e nós vamos submeter ele ao plenário. Sabe, o requerimento pedindo adiamento e votação, o pedido de vista por 7 dias. Nós vamos submeter ao plenário esse pedido. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vista do vereador Fábio Neto por 7 dias do projeto de lei 053/2014. Votação em segundo turno. Projeto de lei 031/2014 altera a tabela 3 do anexo único para a lei 3.295, de 7/4/2010, e passa a instituir gratificação para médico regulador e enfermeiro regulador. Autor, Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 031/2014. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 031/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 047/2014,
altera o caput do artigo 87-A da Lei 2.521, de 19 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Aracruz, acrescida através da Lei 3.768, de 23 de dezembro de 2013, que cria o IPTU social e aprova a planta genérica de valores no âmbito do município de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável com a emenda modificativa 050/2014. Em discussão, parecer. Não havendo discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável com a emenda modificativa 050/2014. Em discussão, parecer. Não havendo discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 050/2014. Não havendo discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda modificativa 050/2014. Em discussão, o projeto de lei 047/2014, com emenda. Não havendo discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 047/2014, com a emenda modificativa 050/2014, e agora corrigindo, de autoria do vereador Paulo Neres. Projeto 047 é de autoria do vereador Paulo Neres. Projeto de lei 051/2014 dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Guaxindiba, em Aracruz. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 051/2014. Não havendo discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 051/2014, de autoria do vereador Valmir Coser. Passamos à fase das comunicações. Não havendo vereador inscrito, nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima. Boa noite a todos.